A gente vive num mundo cheio de opiniões, né? De soluções para tudo. Mas como é que a gente separa o que de fato funciona daquilo que é só coincidência? Bom, existe uma ferramenta para isso. E ela é surpreendentemente simples e poderosa. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta, né? E ela vale para tudo, desde um remédio novo até uma pequena mudança no site. E a resposta, olha, está num processo que é bem elegante. E a resposta para essa pergunta toda é o que a gente chama de método experimental. É basicamente a ferramenta fundamental que move a ciência, a tecnologia, é o que nos ajuda a descobrir o que realmente causa um efeito. E o mais legal é que a beleza desse método está na simplicidade dele. Pensa só, o conceito central é mudar uma coisinha de cada vez, e aí observar o que acontece. É assim e só assim que dá para a gente ligar uma ação diretamente a um resultado. Tá, mas por que isso é tão poderoso? Bom, primeiro, porque permite medir coisas que parecem impossíveis de medir, tipo valor sentimental. Pesquisadores conseguiram medir isso com uma caneca. Eles simplesmente compararam o preço que quem ganhou a caneca, que iria para vender, com o preço que quem não tinha estava disposto a pagar. Mas o ponto principal, o mais importante de tudo, é que esse método dá confiança para a gente afirmar: olha, A causou B. E a estrutura por trás disso é sempre uma comparação. De um lado, a gente tem o que se chama de grupo de controle, que é o nosso ponto de partida, sabe? O como as coisas são agora. Do outro lado, tem o grupo de intervenção. É nesse grupo que a gente faz aquela única mudança que a gente quer testar. A diferença que aparece no resultado entre esses dois grupos, bom, aí está o verdadeiro impacto da nossa ação. E saber fazer isso é fundamental para a gente evitar um dos maiores erros que a gente comete no nosso raciocínio, que é confundir o que é causa de verdade com o que é só coincidência. Vamos deixar isso bem claro. Correlação é quando duas coisas simplesmente acontecem ao mesmo tempo. Já causalidade, aí uma coisa faz a outra acontecer. Quer um exemplo clássico? O sol nasce e o galo canta. Isso é correlação, eles acontecem juntos. Agora, o sol não nasce porque o galo cantou, né? Entender essa diferença é tudo. Olha só, essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Repara bem no homem de amarelo. Ele está empurrando a caminhonete, certo? O esforço dele causa o movimento. Isso é causalidade. Agora olha o cara de vermelho. Ele está correndo do lado na mesma velocidade, mas o movimento dele é só coincidência. Ele não está ajudando em nada. Isso é correlação. O método experimental, então, é como se fosse a nossa lupa para a gente focar só no que realmente causa o efeito. Só no homem de amarelo. Ok, legal. Mas e na prática, no mundo real? Bom, no mundo da tecnologia, esse método é usado o tempo todo. Só que com um nome mais chique. Teste A/B. E ele está por trás de um monte de decisões nos sites e aplicativos que a gente usa todo santo dia. A lógica é exatamente a mesma. O sistema A é o que chamam de campeão, ou seja, a versão que já existe, a atual. E o sistema B é o desafiador, a ideia nova com aquela única mudancinha que a gente quer testar. A pergunta é simples: qual dos dois se sai melhor? Vamos ver um exemplo que ficou famoso. A história é a seguinte: um funcionário da Microsoft teve uma ideia bem simples. Naquela época, na página do MSN, quando alguém clicava num link, a pessoa saía da página. A hipótese dele foi: peraí, e se, em vez de sair, o link abrisse numa nova aba do navegador? A pergunta era: será que isso faria as pessoas passarem mais tempo no site original? E o resultado disso? Olha, foi impressionante. Essa mudança, que parece tão boba de abrir o link numa nova aba, gerou um aumento de 8,9% no engajamento com a página. Pode não parecer muito, mas no mundo da internet, esse número é gigantesco. E agora vem a parte mais incrível. Aquele único experimento deu tão certo que ele mudou a internet para sempre. É sério. Hoje, abrir links em novas abas é o padrão em praticamente todos os navegadores. E tudo isso começou com aquele simples teste A/B. Ok, agora vamos sair dos cliques em sites e ir para algo com consequências, literalmente de vida ou morte. Porque esse método não serve só para otimizar negócios, não. É a mesmíssima ferramenta que a gente usa para avanços médicos que salvam milhões de vidas. Vamos dar uma olhada num dos experimentos mais importantes da história recente, o ensaio clínico da vacina da Moderna contra a Covid-19. No fim das contas, o que foi aquilo? Foi um experimento gigantesco, super rigoroso e randomizado.
E a estrutura era exatamente aquela que a gente já viu. Um grupo de controle, com 15 mil pessoas, que recebeu um placebo, ou seja, uma injeção sem efeito nenhum, e um grupo de intervenção, também com 15 mil pessoas, que recebeu a vacina de verdade. Fora essa única diferença, os dois grupos eram o mais parecidos possíveis. E os resultados? Nossa, eles foram de uma clareza impressionante. No grupo que tomou o placebo, 90 pessoas ficaram doentes. Agora, no grupo que recebeu a vacina, apenas 5. A diferença é simplesmente gritante, não tem outra palavra. É essa diferença brutal nos números que permitiu aos cientistas calcularem uma taxa de eficácia de 94,5%. Um resultado assim, super forte. Só foi possível graças ao rigor do método experimental. Então, aqui está o ponto crucial de tudo. Como a única diferença importante entre os dois grupos era ter recebido a vacina ou não, a gente pode concluir com um grau de certeza altíssimo que a vacina causou aquela redução drástica de casos. Não foi coincidência, foi causalidade. Certo. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? O que é que um clique num site e uma vacina que muda o rumo de uma pandemia têm em comum? A lição principal é que, não importa a escala do problema, o método experimental é a ferramenta mais confiável que a gente tem para entender o mundo. É ele que permite a gente ir além do eu acho que, além das coincidências, para encontrar o que, de verdade, provoca uma mudança. Então, para fechar, fica aqui uma provocação. A próxima vez que alguém afirmar que um produto novo, uma dieta, uma política, qualquer coisa funciona, a pergunta mais poderosa que se pode fazer é: tá, mas qual foi o experimento? Ou, cadê o grupo de controle? Fazer essa pergunta é a chave para a gente pensar com mais clareza e começar a separar o que é fato do que é só palpite. Valeu por acompanhar.